Muito bem, no vídeo de hoje eu vou até colocar essa página em português aqui. A OpenAI lançou recentemente um novo modelo de inteligência artificial que é o OpenAI O1 Preview, mais um Large Language Model que é capaz de entender texto e fazer tarefas mais complexas, segundo eles. Porém eu testei e hoje eu utilizo inteligência artificial durante o meu dia a dia. Eu rodo uma inteligência artificial local, como vocês podem perceber, localhost, minha própria inteligência artificial. Então eu uso bastante durante o meu dia a dia para todos os tipos de tarefas que vocês podem imaginar, desde para programação, se eu estou desenvolvendo um app simples ou mais complexo, até coisas para, sei lá, texto que eu quero postar no Instagram, enfim, né? E uma coisa que hoje a gente percebe é que conforme as tarefas vão ficando mais complexas, alguns modelos não chegam a nos atender muito bem. Então, por exemplo, assim, o GPT-4o que a gente tem hoje, ele até consegue fazer tarefas complexas, porém eu utilizo mais o Claude 3 hoje devido à complexidade dos aplicativos que eu crio. Só que aqui hoje eu tenho uma lista de aplicativos que eu posso alternar, tá? Sendo assim, eu decidi fazer um experimento com esse OpenAI O1 Preview para entender o que ele tem de diferente e de tão especial comparado com um modelo normal de Large Language Model. E basicamente, como funciona a magia por trás desse modelo, e a gente já vai ver uma demonstração aqui na prática, inclusive links na descrição, tá? Dos cursos da Code dos nossos aplicativos de inteligência artificial, caso você tenha interesse, tá? Jabá feito, clica nos links da descrição e se inscreve no canal, caso você curta esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Basicamente ele é um Large Language Model, ele compreende texto, ele é como o GPT-4, o Claude, o Gemini e outros que existem no mercado. Porém, antes dele dar a resposta, ele passa por um processo de avaliação, que basicamente, se eu chegar e pedir, por exemplo, aqui para o GPT-4 ou Mini Preview, que é esse daqui, eu vou chegar e vou falar para ele assim, gere o código Tetris em HTML5 e CSS3 e JavaScript. Se eu colocar Run, você vai perceber que ele não vai começar a me gerar os tokens de uma vez só, porque ele tem um processo que se chama que ele está pensando. Nada mais o que ele está fazendo é rodando uma simulação, tá? Que a gente não consegue exatamente ver aqui o que ele está fazendo por trás dos bastidores, mas ele meio que está simulando o passo a passo para, além de só regurgitar os tokens que a gente fala, né? Simplesmente jogar os tokens aqui pra gente, ele está fazendo um processo para entender a lógica de como que ele vai fazer o Tetris, para daí sim ele começar a construção do jogo em si. Só que aí entra uma coisa interessante. Esse modelo aqui, na verdade, ele é uma enganação, porque se eu chegar, por exemplo, aqui no Claude 3, eu vou usar o Claude 3, mas se eu quisesse usar o GPT eu poderia fazer. E se eu falar assim, gere o código do jogo Tetris com HTML5 e CSS3, por exemplo, e se eu falar isso aqui para ele, pronto, ele vai começar a me explicar aqui o passo a passo. Não explicar, ele está me dando o código que foi o que eu pedi para ele. Só que o que faz esse daqui? E ele está pensando ainda, né? Deve ter muita gente acessando, é beta ainda, enfim. Agora, se eu chegar e começar uma conversa dizendo assim, porém, antes disso, raciocine a lógica por trás do jogo e, por fim, na sua conclusão, gere o código. Basicamente, isso que eu estou escrevendo vai ter um resultado diferente. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ele está raciocinando como que vai funcionar o jogo em si, ele está pensando, e isso daqui reflete num código diferente, justamente pela proposta que eu passei aqui. Certamente vamos raciocinar a lógica sobre o jogo Tetris e em seguida gerar o código do HTML5. Isso daqui é o pensando do nosso O1 Preview. Só que a diferença é que eles não mostram isso aqui pra gente, tá? Só que a única diferença que tem é que, basicamente, eles criam, vamos supor que eu coloque esse comando aqui de novo. Vamos colocar o comando aqui de novo e vamos ver se vai sair a mesma coisa. Ó. Vamos atualizar. Eu vou começar outro chat. E ele está sempre me dando o mesmo resultado que a temperatura dele está em 0. Eu vou mudar aqui uma coisa, eu vou vir aqui no meu código do Claude, eu vou colocar a temperatura
Isso daqui é basicamente para alternar as respostas. Vocês vão ver aqui uma coisa agora que vai acontecer. Eu vou colocar o mesmo comando e vamos ver o que vai mudar agora. Então tá aqui. Perceba que a resposta que ele me deu aqui é diferente comparada com a outra, né? Ele de fato me deu uma resposta diferente. E o motivo disso tá acontecendo é simplesmente porque quando a gente tem a temperatura numa inteligência artificial LLM, ele sempre vai seguir o padrão da resposta, mas de formas diferentes. Então quando a gente pega o OpenAI aqui, o O1 Preview, ele nada mais faz do que vamos supor, sei lá, eu não sei quantas vezes que ele faz isso, ele interage por várias lógicas, ele vê com base em quais dessas lógicas, e novamente eu posso continuar aqui no chat interagindo, né? Só que eles fazem isso de uma forma automatizada, com base na melhor lógica que representa melhor o jogo Tetris, aí, pum, ele gera o que a gente pediu para ele. A única diferença é que a gente não tem o controle ainda e a gente não consegue ver o que eles estão fazendo por trás dos bastidores. Inclusive eu vi alguém compartilhando que tem uma forma de ver, mas eu não tenho certeza como faz isso, né? Porque eu estou usando aqui no Playground e ele literalmente aqui, vamos criar um jogo simples de Tetris. Só que antes disso ele fez aquele processo que eu falei para vocês. E a diferença principal é a óbvia aqui. Ele pega esse meu prompt aqui e ele transforma num prompt lá quando a gente manda para eles, para antes de gerar o código, percorrer essa interação da lógica do jogo em si antes de entregar o código. Esse é um dos exemplos, tá? Isso serviria também para matemática, caso eu decidisse, por exemplo, resolver uma conta matemática. Então, se eu simplesmente chegar e falar assim, resolva a conta matemática 19, 9, menos 10. E chegar e falar assim para ele, vamos ver quanto que vai dar. Então aqui é interessante que eu não pedi para ele me dar o resultado, para me dar explicação, mas mesmo assim ele deu porque ele foi treinado dessa forma. O GPT ele segue o padrão do Claude, mas o Claude é melhor que matemática. Se eu for na calculadora, eu só quero confirmar o resultado. É 19 dividido por 92 menos 10 menos 793. Tá correto. Explique o passo a passo de como você chegou neste resultado. Então agora a gente vai ver que ele vai falar isso, ele vai fazer, ó, tá aqui, basicamente isso daqui. Então isso daqui é o que acontece, eu vou pedir mais detalhes. Explique para uma criança de 8 anos. Isso daqui é um truque que tem para ele dar mais detalhes para deixar mais fácil. Olha só. Então, você percebe aqui que a lógica está muito melhor. Ele conseguiu expandir um pouco mais a lógica e a gente poderia pegar esses três aqui e decidir qual que é o melhor, né? E assim a gente consegue fazer tudo isso por trás dos bastidores, que eu acredito que é o que a OpenAI está fazendo, obviamente com muito mais engenharia por trás. E esse é o segredo do O1, como ele funciona. Não me surpreendeu em questão de gerar código, inclusive ele errou coisas que o próprio GPT normal acertou. Então eu acredito que é mais uma jogada da OpenAI para conseguir levantar mais dinheiro. Eles recentemente levantaram 150 bilhões de dólares e a empresa continua crescendo mais e é aquela coisa, um modelo atrás do outro, mas a gente chegou num platô quando fala de Large Language Models. Eles não conseguem compreender melhor do que isso. O próximo passo vai ser realmente a inteligência artificial generativa, não, a AGI, né? Artificial General Intelligence, que isso pode ser o papo para outro vídeo. Espero que você tenha gostado, te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!